A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Hoje, 14 de abril de 2023, 8 horas e 49 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, em especial a doutora Camila, que está para fazer sustentação oral do contribuinte Copagaz, razão pela qual vou dar início à sessão pelo processo da contribuinte Copagaz Distribuidora de Gás Limitada, a IM 4000508. O processo é de minha relatoria. Vou fazer um breve resumo dos autos e eu já abro para sustentação oral, tá? São duas acusações e trata-se de um retorno de diligência, tá? Então, a primeira acusação é de emitir documentos fiscais em dados e valores individualizados na saída de mercadoria, conseguindo declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino comercial Extingás, estabelecido na Rua Coronel Diogo, 722. E o item 2 também é emissão de documentos fiscais relativos à entrada de mercadoria, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de origem. Ou seja, as duas, a primeira desculpa, a primeira se relaciona à saída da mercadoria e a segunda à entrada da mercadoria, tá? Ambas têm origem na constatação de declaração de idoneidade da comercial Extingás, tá? A primeira instância manteve integralmente a acusação, em sede ordinária, a 10ª Colém da Câmara deu provimento ao apelo recursal e a Câmara Superior anulou a decisão proferida pela 10ª Câmara Julgadora. No retorno, a 8ª Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência para que o AFR e a DRF se manifestassem sobre os documentos trazidos extemporaneamente. Desculpa. Cumprida a diligência e fim de mandato sem a conclusão de julgamento, os autos foram me distribuídos. Eis o breve relato dos autos. Doutora, fica à vontade. Desculpa a tosse. Bom dia a todos. Desculpa, começou a cair uma chuva aqui e aí o sistema começou a oscilar. Bom, a sustentação hoje é bem concisa, doutores. A operação da Extingás, ela era válida na época dos fatos, tá? Então, com base no artigo 135 do CTN, a acusação não poderia ter retroagido a data dos fatos, a inidoneidade anterior, né? Hoje, de fato, a empresa está extinta, né? Mas a operação, de fato, ocorreu, a gente conseguiu juntar toda a documentação comprobatória, né? O recurso especial teve nulidade, retornou a essa Câmara de Origem do TIT para novo julgamento do recurso ordinário, mas no primeiro momento já havia sido declarado, dado provimento ao nosso recurso. Nós conseguimos ainda juntar mais documentação comprobatória. Então, com base no artigo 135, a gente só reitera os nossos pedidos de que não poderia ter sido... O 135 é a obrigação, né? Não poderia ter retroagido a inidoneidade na época dos fatos, tá? É isso. Obrigado pela sustentação oral, pela brevidade. Doutora, meu voto já estava disponível. Eu vou passar uma leitura bem breve dele, até porque eu estou tossindo muito. Semana aqui eu tomei uma friagem final de semana passada e eu estou super ruim da garganta, tá? Voto a partir do item 7, tá? Vou passar a leitura. Trata-se de retorno de diligência determinada pela Colém da 8ª Câmara Julgadora. O AIM contém duas acusações. Os documentos juntados aos autos informam que a comercial Extingás Limitada cessou a atividade em 31 de 3 de 2007, sendo que as operações com autuada ocorreram após essa data. De início, afasta a preliminar e nulidade da decisão de primeira instância. O julgador cita expressamente que analisou as provas apresentadas e que as mesmas não foram capazes para infirmar o trabalho fiscal. Transcrevo parte da decisão e continuo no meu voto. Além disso, pondero que a preliminar se confunde com o mérito, pois as razões recursais se apoiam nos documentos apresentados. De tal sorte, afasta a preliminar e passa ao mérito.
No mérito, afasta as razões recursais para manter as acusações. A declaração de idoneidade posterior às operações comerciais não macula o trabalho fiscal, pois a declaração de idoneidade tem caráter meramente declaratório. Assim, considerando a natureza declaratória não constitutiva, os efeitos decorrentes de um documento fiscal nulo retroagem desde o seu surgimento, independente da publicação do instrumento que declara idoneidade. Cito decisão da Câmara Superior nesse sentido e continuo no meu voto. A alegação de que a Comercial Extingás Limitada constava como habilitada no sistema não socorre autuada, pois não é suficiente para comprovar que o estabelecimento estava regular perante o fisco. Ademais, o artigo 22 da Lei 6374 determina que, transcrevo que, o artigo 22, e continuo, nesse pasto, afasto a tese de inexistência de responsabilidade tributária autuada, pois a legislação determina que cabe à autuada tomar as devidas cautelas negociais para certificar-se da regularidade perante o fisco da destinatária barra remetente das mercadorias, mas não fez, dado que a Comercial Extingás Limitada não exercia atividade. E, assim, tais documentos não refletem verdadeiramente a operação negocial descrita. Adicionalmente, registro que as notas fiscais que amparam as acusações não são eletrônicas. Assim, desculpa, constam no campo endereço Rua Lava Pés 1104, conforme nota fiscais de folha 17. Por outro lado, os documentos trazidos pelo fisco informam que a Comercial Extingás alterou o endereço da JUSESP, mas não na Cefaz. Ou seja, se a autuada promovesse consulta ao Sintegra, no período da acusação, constataria que o endereço da Comercial Extingás Limitada, junto à Cefaz, Rua Coronel Diogo 722, era divergência do endereço informado pela Comercial Extingás Limitada. Não identifica os documentos trazidos na defesa, recurso ordinário e petições, consulta ao Sintegra, do Estado de São Paulo, ou documento emitido pela Receita Federal de consulta ao CNPJ que indique alteração de endereço. Assim, não há como aceitar a tese ventilada no tópico impossibilidade da recorrente fiscalizar seus vendedores. Fecha aspas. Pois a consulta ao Sintegra já demonstrava divergência de endereço, pois, como dito acima, a Comercial Extingás promoveu alteração na JUSESP, mas não junto à Secretaria da Fazenda. Além disso, o fisco constatou que a RMA, Comércio de Gás Limitada, exerce atividade na Rua Lava Pés, desde 30 de 4 de 2007. Em relação à boa-fé, pondere que a tese não pode ser acolhida. Os comprovantes de pagamento não permitem identificar com segurança que os pagamentos foram efetivados pela Comercial Extingás. Identificam a existência de diversos pagamentos por meio de depósitos em caixas de autoatendimento. Ainda a planilha de folhas 440/442 indica valores de depósitos em data anterior às operações, sem o correspondente contrato que dispõe sobre os adiantamentos. Ou seja, a análise das provas apresentadas na defesa, no recurso ordinário e das demais petições não permitem acolher a tese da boa-fé. Quanto à possibilidade de redução da multa com fundamento no artigo 527-A do RICMES, pondero que as multas dos itens 1 e 2 não exigem imposto. A DRF, em parecer de recurso ordinário, aponta que a autuada é contribuinte de grande porte, possui elevados antecedentes fiscais. Nesse contexto, levando-se em consideração o porte econômico e os antecedentes fiscais, entendo que a multa não deve ser elevada. No entanto, reduzo as multas aplicadas ao importe de 50% do quanto exigido. Por fim, acolho o argumento de impossibilidade de cobrança dos juros acima da taxa Selic, tendo em vista a revisão da súmula 10/2017 desse tribunal que assim dispõe. Transcrevo a súmula e finalizo no meu voto. Antes posto, considerando as provas dos autos, com êxito do recurso ordinário e no mérito, dou-lhe parcial provimento para reduzir as multas dos itens 1 e 2, com fundamento no artigo 527-A do RICMES, para 50% do valor exigido da autuação e limitar os juros aplicados ao IEM à taxa Selic. É como voto, senhores. Eu vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. O voto já está registrado. Eu apliquei o 527-A para reduzir a multa em 50% e limitei a incidência dos juros à taxa Selic,
tá? Acabei não acolhendo a tese da boa-fé, e principalmente porque na época da emissão das notas fiscais, o endereço que constava era, era da Coronel Diogo, na Vila Mariana, né? E os documentos foram emitidos para a Rua Lava Pés. Tá? Por isso eu acabei não apoderando que não havia boa-fé. Alguém tem alguma dúvida, quer se manifestar? Doutor Rodolfo, fica à vontade. Doutor Silvio, eu só queria juntar a manifestação que costumeiramente eu acabo trazendo nesses casos de redução de multa e já explico por quê. Tá. Já solicitei a manifestação registrada. Vou tentar ser breve aqui. Como eu já conheço o posicionamento da Câmara nesses casos, né, eu deixei de trazer aquela parte sobre a importância das obrigações acessórias e fui direto aos pontos que me chamaram a atenção nos autos e aproveito para me encostar em algumas das razões que o próprio ilustre relator trouxe, né? Então, a primeira delas, que chama atenção, é justamente esse ponto de que, mesmo não constando no CADESP, né, o endereço da Rua Lava Pés, a empresa emitia suas notas justamente para o endereço da Rua Lava Pés, né? E um outro ponto que chamou muita atenção, que aí há uma divergência de datas no voto do ilustre relator, é que consta nos autos, vou pegar as folhas aqui para ser um pouco mais preciso, nas folhas 79, que a empresa RMA já ocupava o endereço da Rua Lava Pés desde 31/3/2007, né? E aqui as operações que estão sendo contestadas, elas são a partir de 1/4/2007. Então, aqui a gente tem dois pontos. O primeiro deles é que no CADESP a rua era Coronel Diogo, mesmo assim a empresa Ultragaz ela emitia as notas para o endereço da Rua Lava Pés 1104, só que nos autos informa que a empresa RMA já estava no endereço a partir de 31/3/2007. As operações relacionadas no demonstrativo, elas são de 2/4/2007 em diante, né? Então, já haveria outra empresa no endereço. E, além disso, reforçando alguns pontos das contras-razões ao recurso ordinário, eu trago aqui no item 9 da minha manifestação a informação de que nos 23 AINs listados nas contras-razões ao recurso ordinário, há 20 infrações relacionadas a documentos impressos fiscais, inciso 4, conforme relatório obtido pelo Launchpad, sendo que 11 delas, incluindo o presente AIN, são apenadas pela linha B do inciso 4, né? Consta do citado relatório que para o AIN número 3.163.366 não foi apresentada defesa e que os AINs 4.001, 5.786 6 e 4.004, 6.771 estão definitivamente julgados a favor do fisco. Então, aqui eu estou reiterando a questão dos antecedentes fiscais da contribuinte não merecedores da concessão do benefício. E no item 8, eu trago um excerto aqui das contrarrazões, que diz exatamente quanto ao pedido de relevação e redução da multa, não se verificam presentes as condições para a concessão da benéfice.
tendo em vista que o porte econômico da recorrente com capital de R$ 21.542.354 é impeditivo da concessão do benefício. Então, são esses dois pontos, né, que foram divididos em 4 itens aí, que eu gostaria de chamar a atenção em relação à não concessão da redução da penalidade para contribuinte. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas isso. A data da alteração é 30/4/2007 e no meu consta 30/3. E voz. Perdão, senhor presidente. As folhas 79, né? Dos autos. Eu estou vendo, acho que até no voto eu coloquei a folha errada. Fala, face ao acima apurado. Perdão. Não, Aqui, item 3, né? Por informações obtidas, a empresa funcionou no endereço Supra até 31/3, quando passou o ponto para o contribuinte RMA Comércio de Gás Limitada EPP. 31/3/2007 seria a data a partir da qual passou a ocupar o ponto a RMA, né? E as operações que foram contestadas nos autos são a partir do dia 2 de abril. Deixa eu ver. 2 de abril. Não, exerce atividade 30/4. Não, tudo bem. Que folha que tá dos autos, só para me alterar isso aqui? Claro, folha 79. 79. Deixa eu só confirmar. O item 3, o parágrafo 3º, melhor dizendo. 79. Senhor presidente, para ser justo, nas folhas 77, também no parágrafo 3º, consta a data 30/4, tá? 30/4, né? Foi a que eu utilizei, né? Então eu realmente não tinha verificado isso aqui, mas então, para ser justo, acho que... Por isso que eu coloquei essa data, assim. Tá, ok. Em discussão, alguém tem alguma dúvida? A representação fiscal, ela se insurge contra a redução da multa? Alguém quer se manifestar acerca da redução? Doutor Rafael? Não, doutor chefe. Doutor Carlos? Doutor Walter? Satisfeito, presidente. Ok. A doutora Camila, vou encerrar os debates e passar a votação, tá? Tá bom. Tá bom, doutor. Tá, ok. Doutora Camila, o julgamento está encerrado, decisão unânime, tá? Então, as multas foram reduzidas em 50% e foi aplicado o limite da taxa Selic ao critério de correção imputado pela Fazenda, tá ok? Então, se a senhora quiser sair, fica à vontade. Se quiser permanecer, também fica à vontade. Tá bom, muito obrigada. Bom dia, bom trabalho para os senhores. Bom dia, bom trabalho para a senhora também. Bom final de semana. Até mais. Também. Até mais. Vou passar o julgamento do último da pauta, a IM 4.145.225, distribuidora de medicamentos Santa Cruz Limitada. O relator é o doutor Carlos Henrique Martins de Lima. Fica à vontade, doutor Carlos.
Obrigado, presidente. O auto de infração é composto de uma infração, falta de recolhimento de ICMS-ST, devido nas operações de entrada de mercadorias advinda de outras unidades da federação, em desacordo com o artigo 426A do RICMAS e portaria CAT 149, nos períodos de mês 8 de 2016 a 12 de 2016, no valor de tanto, tendo em vista que o contribuinte é responsável pela apuração mensal com pagamento por meio de guia de recolhimentos especiais de tal imposto por força do regime especial 445/2015. Conformado, ela apresentou defesa. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente o auto de infração, reconhecendo a decadência alegada pela empresa recorrente, excluindo os fatos geradores por ela atingidos, reduzindo o valor reclamado do auto de infração, tendo sido interposto recurso de ofício. A empresa recorrente apresentou recurso ordinário em razão da decisão parcialmente procedente, reprisando os argumentos apresentados na defesa e inovando em suas alegações apenas afirmar em síntese, das quais ela alega, vocês já tiveram, já a volta estava disponível. A representação fiscal rebateu os argumentos, a empresa recorrente apresentou as razões de recurso de ofício, a requerente apresentou folhas 1040 e 1092, petição ratificando a interposição do recurso ordinário, requerendo a sua juntada para que produzisse seus efeitos legais, a fim que fosse caminhado para esse egresso do Tribunal de Impostos e Taxa, e viemos concluso. Vamos lá, vou direto ao voto. Conheço primeiramente do recurso de ofício apresentado e destaco o acerto da decisão proferida em primeira instância administrativa, tendo visto que o artigo 150, parágrafo 4º do Código CTN determina a contagem de prazo decadencial se dá a contar do fato gerador. Deste modo, tendo a diferença do valor do imposto cobrado tendo sido declarada pela recorrente por meio das GIAs ST e entregue somente na data de 13 de nove de 2016, tendo o pagamento sido efetuado em 15 de nove de 2016, resultaram irremediavelmente atingidos pela decadência todos os fatos geradores ocorridos no mês de agosto de 2016, incluídos no auto de infração, tendo a decisão a qual determinada a sua exclusão, acarretando, portanto, a redução do auto de infração. Por conseguinte, mantém a exclusão dos fatos geradores atingidos pela decadência nos termos que constou a decisão de primeira instância. Em relação ao recurso ordinário, reconheço, e, em primeiro lugar, afasto as preliminares apontadas. Eis que não vislumbra as nulidades apontadas, tendo o presente auto de infração sido lavrado com observância de todos os requisitos de validade elencados no artigo 142 do CTN, estando plenamente caracterizada a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinada a matéria tributária, calculando o montante de tributo devido, identificando o sujeito passivo e corretamente capitulada e a penalidade cabível. Isto é, contrariamente ao alegado pela recorrente, o auto de infração está perfeitamente respaldado nas normas legais que nela constam, tendo o julgador de primeira instância proferido a decisão recorrida a partir da análise dos fatos e do conjunto probatório apresentados e à luz da legislação vigente, fundamentando a decisão exarada, não havendo que se falar em nulidade da decisão do fato por relator genérico, abstrato e por processamento de defesa. Afasta-me a preliminar de nulidade da decisão em razão de o julgamento de primeira instância não ter enfrentado as questões relevantes, incorrendo em vícios de motivação jurisdicional e exercimento de defesa, tendo em vista que a decisão de primeira instância se pronunciou de forma clara e expressa acerca da decadência, bem como sempre sobre a alegação da apuração da base de cálculo do ICMS-ST de forma genérica, tendo de forma precisa destacado que, embora a recorrente folhas 958 e 959 questionasse a forma genérica da apuração da base de cálculo do imposto devido nos termos do disposto parágrafo 1º, artigo 22 da Lei 13.457, ter indicado de forma precisa o erro ou incorreção encontrados, apresentando a correspondente comprovação e tendo nela se mantido inerte a alegação que não deve prosperar. Desculpe. No mérito, também não merece ser acolhidas as alegações de que a Anvisa seria o órgão correto para realizar a classificação prévia dos medicamentos similares, genéricos e referência, com base em critérios científicos, é a única fonte oficial que deve ser considerada para a aplicação dos referidos redutores. B. Por considerar uma classificação própria descasada como fonte oficial, a Anvisa CEMED, artigos 1º, parágrafo 2º, item 1 da portaria CAT 149, à época das operações realizadas da fiscalização atuante, acabou por majorar indevidamente a base de cálculo do ICMS-ST, ao utilizar percentuais de redução de PMC menores
de que os previstos, e ainda afirma que diversos medicamentos da lista teriam sido indevidamente classificados pela fiscalização atuante na categoria referência, com percentual redutor menor correspondente a 10,22%. Neste caso, neste ponto, destaco que a autoridade fiscal atuante informou, folhas 952 e 953, que o trabalho fiscal foi realizado em seu estrito cumprimento do dever, sendo utilizadas as informações de preços, produto, NCM, GTIM, classificação, entre outros, que são repassados pelos órgãos oficiais da Secretaria da Fazenda. Sendo totalmente descabida a atuação de que o fiscal atuante classificou a seu talante as categorias de remédios, pois é declaradamente incompetente para essa função, utilizando apenas as informações oficiais disponibilizadas. Afirmou a autoridade fiscal ainda que a única divergência técnica apontada pela recorrente foi a classificação de alguns poucos medicamentos, não questionando absolutamente nada quanto aos méritos dos preços máximos ao consumidor, PMC, alíquotas aplicadas à base de cálculos do ICMS-ST, calculado pelo fisco, e, por consequente, o ICMS-ST devido ao calculado pelo fisco, conforme o artigo 22 da Lei 3.457. Presume-se, então, exatos os dados nele constantes, não devendo a outro tempo o douto julgador tributário acertar novos incidentes que porventura venham incitar durante as fases posteriores de defesa, uma vez que o prazo para tais questionamentos já se encontra esgotado. Portanto, não procede as alegações da recorrente também neste ponto. Quanto à alegação da recorrente relativamente ao valor base da multa, aplica-se a súmula 13 desse egresso tribunal. O artigo 96 indica a multa aplicada no auto de fração nos termos do artigo 85, fica sujeito ao juros de mora, ou seja lavrado o auto de fração e não sendo liquidado pelo contribuinte interessado, decidirão os juros de mora sobre a penalidade a partir do segundo mês subsequente à notificação da sua lavratura, sendo distintas as questões do artigo 85, parágrafo 9, que indica o cálculo da penalidade sobre uma base corrigida do artigo 96 da 6.374. E também fala a questão dos juros, que era a aplicação da súmula 10 em sua revisão, em sua versão revisada em 9 de 6 de 22. Ante exposto, decido por conhecer o recurso de ofício e negar-lhe provimento, bem como reconhecer o recurso ordinário e dar-lhe provimento parcial para limitar os juros de mora incidente principal e a multa taxa referencial seria com fundamento a súmula 10 em sua versão revisada, e b, mantendo-se proferido em primeira instância que julgou parcialmente procedente o auto de infração de imposição de multa para excluir apenas os fatos geradores atingidos pela decadência, reduzindo o crédito tributário original reclamado. Assim como eu voto, presidente. O voto do Dr. Carlos já estava disponível. O Dr. Rodolfo quer se manifestar em relação à decadência. Dr. Rodolfo? Quero sim, doutor Silvio. Aí depois eu já abro para discussão logo em seguida, tá? Fique à vontade. Preciso aguardar o doutor Carlos registrar. Estou colocando aqui. Só um minutinho. Já registrei os votos, já, doutor Rodolfo. Eu solicitei a manifestação. Concedido. Se os senhores me permitirem, eu vou passar a leitura, mas o ponto principal aqui, eu acho que entra no caráter sui generis, né, dessa operação do contribuinte, por conta do regime especial que ele tem, para não efetuar o recolhimento no ato da entrada das mercadorias, né. Bom, vamos lá, a partir do item 1. Conforme constou no voto do ilustre relator, o presente julgamento cuida de recurso misto, sendo recurso de ofício interposto pela Fazenda Pública e ordinário pela autuada. As razões apresentadas ao recurso de ofício, as folhas tais, abordam a temática da decadência do direito de lançar. Conforme consta da peça exordial, o AIN aborda a infração relativa à falta de pagamento de ICMS-ST na entrada de mercadorias oriundas de outra unidade da Federação.
o presente caso é relativamente sui generis, haja vista a autuada ser detentora de regime especial, conforme se verifica as folhas 400 a 405. Desconclui-se que, em que pese a autuada se sujeitar ao que disciplina o artigo 426-A do RICMES, foi conferido a ela regramento diferente quanto ao momento de recolhimento do ICMS-ST. Conforme se verifica pelos DANFs carreados às folhas 596 a 847, em nenhum deles é indicada a base de cálculo do ICMS-ST ou destaque do referido imposto, justamente porque, nos termos 426-A, o recolhimento caberia recorrente na qualidade de responsável tributário. Ocorre que, diferentemente dos demais contribuintes, ao invés de recolher o ICMS-ST por meio de guias de recolhimentos especiais no ato da entrada da mercadoria no Estado, nos termos do regime especial conferido à recorrente, ela apenas deveria fazer o recolhimento até o 15º dia do mês subsequente ao mês do ingresso das mercadorias no Estado de São Paulo. Vejamos o que regulamenta o referido regime especial. Aqui eu transcrevo um trecho do regime e acho que tem interesse para a gente aqui o item 2 do parágrafo 3º, né? Lançado e declarado na forma prevista no parágrafo 4º, devendo ser recolhido até o dia 15 do mês subsequente ao da entrada da mercadoria por meio de guias e recolhimentos especiais. Conforme já se fez constar nos presentes autos, quanto às mercadorias ingressadas no Estado na competência 8 de 2016, apenas em 13/9 de 2016, a autuada apresentou sua GST, com o pagamento do ICMS-ST em 15/9 de 2016, a menor que o devido. Assim, diante dos fatos narrados no AIN, tem-se que até o dia 12/9 de 2016, não havia qualquer declaração de valor devido ou outra atividade do contribuinte a ser homologada e não havia qualquer recolhimento, ainda que a menor. Em outras palavras, até 12/9 de 2016 não havia o que ser homologado, não havia atividade do contribuinte a ser homologada, não havia pagamento a ser homologado, razão pela qual deve ser aplicado ao caso hora em comento não a regra de preclusão homologatória do lançamento, estampada no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, mas sim a regra decadencial disposta no artigo 173.1 do mesmo diploma legal, conforme decisões recorrentes não só deste tribunal, mas também dos tribunais superiores. No mesmo sentido, é importante observar o que informa o julgado abaixo transcrito. Agravo de instrumento, número tal, trouxe apenas um trecho. Né? Sem prévio pagamento, não existe ciência do fisco. Sem ciência, não acontece a paralisia do credor. Desídia que é requisito necessário para operar a decadência ou a prescrição. No mesmo sentido, voto unânime proferido pelo ilustre relator Valério Pimenta de Moraes, no AIN 4079275, na Câmara Superior do TIT, em sessão realizada recentemente, em 6/4 de 2023. Aqui eu trago alguns excertos. Acho que posso passar a leitura aqui apenas do último. Assim, na conformidade desse entendimento, quando não houver nem declaração do débito tributário, como no caso dos autos em específico, as folhas tais, em que ao final não foram apresentados elementos para a composição da GIA, nem recolhimento antecipado, mesmo que parcial, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário pela Fazenda Pública conta-se exclusivamente na forma do 173.1. Tendo em vista que o crédito foi constituído em 27/8 de 2021, que foi dado ciência à autuada em 1/9 de 2021, e os fatos geradores mais antigos se referem à competência 8 de 2018, não haveria que se falar em decadência, pois o fisco teria até 31/12 de 2021 para efetuar o lançamento. Ressalte-se uma vez mais que, antes de 13/9, que foi a data que foi apresentada as declarações do contribuinte, né, não havia qualquer atividade do contribuinte a ser homologada, bem como nenhum pagamento, ainda que a menor, razão pela qual não deve fluir contra o fisco nenhum prazo anteriormente a essa data. Caso contrário, estar-se-ia diante de incontestável conclusão de que o prazo homologatório considerado para o fisco é inferior ao prazo legal de 5 anos. Desta forma, ainda que se considere não aplicável ao caso disposto ao artigo 173.1, entende-se que não deveria correr contra o fisco nenhum prazo antes de 13/9, pois foi nessa data que a autuada apresentou sua GST. Aí trago novamente a informação de como o crédito foi constituído em 27/8, foi dado ciência em 1/9, também não haveria que se falar em decadência. Diante de todo exposto, e por qualquer prisma que se analise a questão, não há que se falar em perda do direito de efetuar o lançamento de ofício para os fatos geradores elencados no subitem 1.1 do AIN. Senhor presidente, essa é a manifestação que a gente gostaria de trazer.
Apenas ressaltando esses dois pontos, né, que o caso é realmente sui generis, porque o contribuinte ele não é obrigado a recolher o ICMS-ST por antecipação na entrada do Estado, né, e o fisco só vai ter ciência disso quando lá, no dia 13 do mês 9, ele apresenta a GST dele e depois no dia 15 ele efetua o recolhimento, né, então... Antes disso, não tinha que ser homologado pelo fisco. E como o auto já se encontra perfeitamente, o crédito se encontra perfeitamente constituído no dia 1º/9, a gente entende que não haveria decadência nesses casos. Deixa eu só um minutinho aqui, só. Tá. Deixa eu só entender aqui, doutor Rodolfo. Por que o senhor... então, o senhor está defendendo que mesmo pelo 150 não existe... Não decaiu? Não haveria decadência se... Na verdade, o que eu defendo é o seguinte, mesmo que se entenda pela não aplicação do 1731, né, que não é o caso, a gente entende que tem que ser aplicado 1731 porque não teve nem atividade a ser homologada e nem pagamento, né? Mas considerando que... 150. Então, considerando que se de alguma forma vocês entenderem, os senhores entenderem que não se aplicaria o 1731, a gente traz o entendimento que deveria ao menos ser aplicado o prazo de 5 anos a partir da data da declaração, né? Porque é o momento que o fisco poderia ter o que homologar. Antes disso, se contar do fato gerador, o fisco não tem o que homologar ali, não teve pagamento, não teve declaração do contribuinte, o fisco não teve acesso a essas operações, né? Não, isso porque o termo inicial aqui que consta aqui do quadro 1, ele indica 1/9/2016, né? 1/9/2016. Tá? Deixa eu ver aqui. Então... A ciência do contribuinte foi em... 1/9/2021. Isso, que se considerasse a data da declaração. É isso que a gente traz, né? Porque não tinha o que ser homologado antes de 13/9, né? É isso que a gente está batendo nessa tecla, de que o fisco não teve inércia do fisco, porque ele não teve nem pagamento, nem informações antes de 13/9. Antes do 13/9. Que é mais ou menos o que o Dr. Valério traz naquele excerto que eu colacionei nos autos, né? Ele fala que o 1731 não deve ser aplicado só em caso de dolo, fraude e simulação. Ele pode ser aplicado também nos casos em que o contribuinte não apresenta suas declarações, né? Porque o fisco não teria o que homologar. Não, a minha discussão assim não é nem pelo 173. Eu tenho firme entendimento de que deve ser aplicado 150, entendeu? A pergunta para mim é a seguinte: se aplicar o 150, ele está decaído? O item 1.1? Se aplicar o 150 e contar do fato gerador, estaria decaído. O que a gente está trazendo é a informação de que no fato gerador, que é a emissão da nota, a entrada da mercadoria no Estado, por conta da questão sui generis do contribuinte, de que ele não era obrigado a antecipar o pagamento ali, naquele momento, não tinha o que ser homologado em relação ao ICMS-ST, porque o fisco só foi ter ciência disso em 13/9, né, quando o contribuinte trouxe as declarações. É uma questão realmente sui generis, porque é concedido um regime especial para o contribuinte, e se for considerado a partir da data do fato gerador, o fisco está sendo prejudicado, porque o prazo é menor que 5 anos. Então, o problema do regime especial é que, assim, o regime especial, ele dilatou o prazo de pagamento, né? Exato. Então, e das declarações também. E das declarações também. Isso. Então, a mercadoria, ela vinha, mas ele via e ele já escriturava as notas fiscais, né?
Não, bom, pelos livros, não tem juntado aqui os livros dizendo que ele já escriturava. O contribuinte não trouxe isso, Não, né? mas assim, mas ele tem que escriturar, né? A mercadoria vem e ela vai lá e vem com uma nota fiscal, né? E ele tem prazo para escriturar ela, entendeu? Por isso que, assim, eu já discuti muito isso daí, mas eu acabei, no comecinho, eu defendi o pagamento, entendeu? Mas aí depois você tem débito e crédito. E aí você não tem pagamento porque tem saldo credor continuado. Então a gente acabou fixando que seria a atividade, né? Por isso que ganhou força a tese da atividade, entendeu? E nesse caso aqui, tem um regime especial? Tem um regime especial, ele posterga pagamento, mas a mercadoria ela tem que vir com nota fiscal, entendeu? Ele não e teve uma atividade do contribuinte, foi o registro das notas fiscais, né? Mas isso não está nos autos, senhor presidente. O contribuinte não trouxe na defesa dele esse livro de entrada com as notas. Pelo menos eu não estou localizando aqui. Mas assim, Se ele fez, não está aqui. mas ele precisaria trazer isso daí? Bom, se for este o ponto de partida para considerar as atividades dele, talvez. Não sei, né? Porque senão ele teria até, o fisco teria até acusado ele de falta de escrituração da nota fiscal no período, né? Pode ser. Entendeu? Por isso que, assim, nesse caso, assim, eu entendo pelo 112, né? E até porque eu estou vendo aqui as folhas 848, o fisco ele junta o registro fiscal de apuração do mês 8, né? De 1/8 de 2016, esse aqui, né? É 2016, desculpa, pensei que era de 2000 e... Peraí. Só um minuto aqui. Deixa eu fechar tudo aqui. Senhor presidente, mas assim, a nossa intenção aqui não é gerar tumulto nem nada do tipo, né? É só uma visão assim bastante específica por conta exclusivamente do regime especial que foi concedido ao contribuinte, né? Que a gente entende que realmente é uma questão sui generis, mas eu entendo que o posicionamento da Câmara, a gente já enfrentou isso em outros momentos, né? Sobre a aplicação do 150 ou do 731. Eu tenho ciência do posicionamento dos senhores em relação a isso. Tá ok. Alguém tem alguma dúvida? Quer se manifestar? Tá ok. Então, vou encerrar os debates e passar a votação. Tá? Do AIM 4.145.225, distribuidora de medicamentos Santa Cruz Limitada, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator, doutor Carlos, recurso ordinário provido para limitar os juros da taxa Selic e o recurso de ofício conhecido e não provido para manter a aplicação do artigo 150 para quarto do CTN para contagem do prazo decadencial. Passar o processo da Berkel, AIM 4.130.861, processo de minha relatoria. O voto também já estava disponível. Eu vou passar a leitura do voto já também, ultrapassando a leitura do relatório. Então, passo a leitura a partir do item 8. O AIM descreve duas acusações.
A primeira é de deixar de pagar ICMS por guia de recolhimentos especiais devido até o momento de desembaraço aduaneiro de mercadoria importada do exterior, efetuada através de terceiro localizado no estado de Rondônia, ou seja, pela empresa DRB Importadora Eireli, sendo que o destinatário físico dessas mercadorias, a empresa paulista Hora Autuada. A segunda, de crédito indevido mediante escrituração no livro registro de entrada de NFE emitida pela RDB Importação Eireli, a título de saída por conta e ordem de terceiro com simulação de remessa em operações de importações. O demonstrativo de folhas 10 informa as acusações têm origem em operação de importação que ocorreram no ano de 2017. No apelo recursal, alega-se que houve importação direta e que a DRB seria a responsável pelo pagamento. Por oportuno, ressalto que o imposto não deveria ser exigido, pois é aderente ao regime de regime aduaneiro especial denominado drawback. Vejamos, transcrevo parte do apelo recursal e continuo no meu voto. De início, afasto a tese de que o imposto não poderia ser exigido por conta da existência de adesão ao regime drawback, isto porque não há nos autos a prova da posterior exportação. Quanto à importação, observo a existência de extrato de declaração de importação. No extrato consta a autuada, Berkel S.A., como adquirente e a DRB Importação Eireli como importador. Observa-se ainda a existência da menção de importação por conta e ordem de terceiros, e que a adquirente é a autuada Berkel S.A., folhas 26. Por oportuno, ressalta a existência de contratos de câmbio, a título de exemplo, juntados às folhas tais. Os contratos demonstram que a autuada Berkel S.A. arcou com o ônus financeiro da operação. Assim, resta demonstrado que se trata de operação de importação da modalidade por conta e ordem de terceiros, e que a destinatária, hora autuada, encontra-se estabelecida no estado de São Paulo, sendo que as mercadorias foram desembaraçadas neste estado e não transitaram pelo estado de Rondônia, local onde se encontra estabelecida a importadora por conta e ordem. A matéria de discussão, possibilidade de se exigir o ICMS na modalidade de importação por conta e ordem, já se encontra pacificada no âmbito desse tribunal. Transcrevo parte das razões de decidir que constam no julgamento do AIM 4012357 de 1 de minha relatoria, que foi apresentada na 5ª Câmara Julgadora e confirmada em sede especial pela Egrégia Câmara Superior, que trata da mesma matéria e incorpora o meu voto como razão de decidir. Transcrevi a decisão da minha lavra proferida na 5ª Câmara Julgadora, que trata da mesma matéria, e a decisão foi confirmada em sede superior. E passo ao item 2. No item 2, a infração é de crédito devido, e assim como falta de pagamento, transcrevo parte das razões de decidir que constam no julgamento do AIM 4012, de minha relatoria, que foi apresentado na 5ª Câmara Julgadora e confirmado em sede especial. Esse AIM 4012, 357, ele também tem as mesmas acusações, falta de pagamento e crédito devido, em operações na modalidade de importação na modalidade de conta e ordem, razão pela qual me apropriei das mesmas razões e para manter as duas acusações. Continuo no meu voto. No item 20. Adicionalmente, registro que a decisão da Egrégia Câmara Superior ao julgar o AIM 4012 aponta expressamente que a matéria já possui entendimento sedimentado. Vejamos. Transcrevo parte da decisão da Câmara Superior e finalizo. Com efeito, no mérito, manter integralmente os itens 1 e 2. A alegação de confiscatoriedade da multa não pode ser acolhida. O princípio do não confisco não se estende à multa, uma vez que multa não é tributo. Multa é sanção por descumprimento legal. Por oportuno, ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente e válida sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 3457. Por fim, tendo em vista a manifestação da DRF e revisão da súmula 10/2017 desse tribunal, limita os juros de modo incidente neste AIM, a taxa Selic. Vamos da súmula 10/2017, que assim dispõe. Finalizo o voto. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito do parcial provimento, para manter integralmente as exigências dos itens 1 e 2 e limitar, nos termos da súmula 10
desse tribunal a taxa de juros de mora, a taxa Selic. A matéria conhecida são duas acusações, a primeira é falta de pagamento, a segunda de crédito indevido, referente à importação na modalidade por conta e ordem de terceiros. Alguém tem, só limitei os juros de mora, a taxa Selic. Alguém tem alguma dúvida a respeito da matéria, quer fazer uma manifestação? Fica à vontade, doutor Walter. Presidente, com relação ao item 1, a questão está realmente pacificada. A questão do crédito, que me chama um pouco de atenção, é o seguinte. Isso daí, desculpa, pelo seguinte, a operação, acredito, né, de fato tenha ocorrido nos moldes do entendimento do importador à época. Tanto que isso foi levado para o Supremo pacificou. Se o crédito foi pago para o Estado de Rondônia, e essa operação foi realizada, qual seria o fundamento mesmo assim para impedir o aproveitamento do crédito? Porque falar que o crédito não existe não é a questão. Eles fazem uma operação que realmente o fisco não acata, o Supremo falou que isso também estaria indevido, tem que recolher mesmo para o Estado de São Paulo, mas eu fico preocupado com essa questão dos 4%, né, que provavelmente deve ter ocorrido aqui. Isso houve o recolhimento de uma forma ou de outra para o Estado, e aí fica aquela discussão. Por que o crédito seria indevido? A operação não é simulada. É que o Supremo realmente disse, ó, local de pagamento por conta e ordem é no Estado do destinatário. E aí fica essa discussão, né? É só para eu não ter que apresentar uma manifestação ou pedir vista, porque eu sei que eu vou ser voto vencido nisso daí. Mas a questão é exatamente assim, por que seria, né, simulada a operação e o crédito seria indevido, né? Porque, de fato, essa operação aconteceu, né? Tem, enfim, declaração de importação, você tem a nota fiscal emitida regularmente, essa era a operação praticada pelos importadores, é que realmente, assim, houve uma reversão aí do entendimento sobre essa matéria, e até chegar ao ponto que o Supremo falou, ó, agora é assim, por conta e ordem e direto é no Estado destinatário, e quando é por encomenda, aí sim o importador está comprando o nome dele, está vendendo, aí realmente é para o Estado dele que está fazendo a importação, né? É só para a gente calorar aqui o debate e ficar registrado isso também, né? Porque senão... Tá bom. Show. Vamos contextualizar aqui para falar aqui, né? O que acontece? Essa discussão tinha muito relevo. Eu lembro que tinha uma procuradora do Estado que ela sempre falava assim, quando a gente vai para o judiciário, às vezes o juiz pergunta, por que ele foi acusado de crédito indevido? Se ele pagar esse ICMS, ele não tem direito ao crédito? Então, você não está penalizando duas vezes a mesma coisa? Você está penalizando ele para ele pagar o imposto e você está penalizando ele pelo crédito no mesmo valor. Assim, teoricamente. O valor difere porque normalmente a importação da modalidade, eles utilizam um importador de outro estado. Mas na época, lá para os anos de 2009, 2010, o importador era localizado no estado de São Paulo. Muitos importadores eram localizados no estado de São Paulo. E era o despachante aduaneiro, entendeu? Por isso que eles falavam, despachante aduaneiro. E aí, o valor do crédito e o valor da falta de pagamento era o mesmo. Tá? Então, que aconteceu? Por que a Fazenda teve esse entendimento? E até saiu, acho que uma decisão normativa CAT que fala a respeito disso, em razão de diversas respostas à consulta. Tá? Por quê? Na época, eu não era presidente de Câmara, mas eu discutia muito isso daí, porque não tinha decisão do Supremo. Então, você tinha o critério jurídico e tal. Então, se discutia muito isso daí. E como eu era fazendário, todo mundo me perguntava. E aí, que acontece? O fundamento disso daí é assim. O crédito,
que fundamenta o crédito? É o documento fiscal? É a transferência do ônus? O que fundamenta? Uma das bases para fundamentar o crédito, tá? É o documento que suporta o crédito. É a regularidade daquele documento que suporta o crédito. Por isso, a consultoria tributária, e mais tarde veio uma decisão normativa CAT, e na época eu já adianto, na época tinha auto de infração que era lavrado só por falta de pagamento, tá? Na época de 2010. Era lavrado só por falta de pagamento e não por crédito devido, tá? Por que então veio essa decisão normativa CAT para justificar isso daí? Porque ele fala o seguinte, olha, a operação, como é que é feita a operação? Você faz a importação. No momento da importação, você paga o ICMS. Você paga o ICMS, tá? E você emite uma nota fiscal de entrada com destaque de imposto. E aí cai o seguinte, o crédito, o documento fiscal, por isso que eu até brincava, eu falava assim, tem crédito que só é válido se você comprovar o pagamento. Então, e esse justamente é o tipo de crédito. Você só pode emitir nota fiscal de imposto para entrada de mercadoria se você recolher o imposto. Se você não recolher o imposto, aquela nota fiscal de entrada que ampara o trajeto, ele não pode ter destaque de imposto. Quando eu prestava concurso para outros estados, tinha estados que exigia que o contribuinte recolhia o ICMS e acompanhava a guia de pagamento do ICMS junto com a nota fiscal grampeada. Entendeu? E esse é o típico do caso. Por quê? Porque para você emitir uma nota fiscal de entrada para acompanhar aquela nota fiscal, aquela mercadoria, você tem que ter o pagamento. Por isso que aquela nota fiscal emitida pela trading, que acompanha a mercadoria para o estado de São Paulo, ela não é um documento emitido de forma regular. Por isso que ele não pode amparar o crédito. Tá? Por isso que se você lê a decisão normativa, a consultoria tributária, ela até nas respostas à consulta, ela fala o seguinte, olha, você tem que você tem que recolher, fazer o recolhimento via GNRE, no desembaraço aduaneiro, e você tem que emitir uma nota fiscal, aí você pode emitir a nota fiscal com destaque de imposto. E essa nota fiscal é que vai amparar o crédito. A nota fiscal emitida pela trading não é documento hábil para amparar o crédito. Por isso que, assim, quando a gente trata crédito indevido, documento inidôneo, a gente fala o seguinte, olha, o documento fiscal que ampara o crédito, ele foi emitido de forma irregular. Ele não espelha a operação. Por quê? Porque aquela mercadoria nunca saiu daquele lugar. Você comprou combustível de um local, de uma nota fiscal que é emitida por um estabelecimento que está no 17º andar. E ele não indica o local que foi retirada aquela mercadoria. Ou seja, aquele documento tem irregularidade. A jurisprudência do STJ veio e falou o seguinte, olha, uma vez confirmado que houve operação, então o crédito é legítimo. Mas, para fim de legislação, a regularidade da operação necessita da regularidade do documento. Entendeu? Por isso que as decisões da Fazenda são nesse sentido, né? De que o documento da trading, ele não é suporte para amparar o crédito lançado na escrita fiscal. Presidente, nesse caso, presidente, não tem nenhuma guia de recolhimento para Rondônia, né? Nesses autos. Não, então esse auto já é outro problema.
porque ele fala que não recolheu por causa que ele era aderente de regime especial de drawback. Tá certo. Drawback é aquele regime especial que você tem a reexportação, tá? Claro. Então, nesse caso aqui, realmente não tem, né? Não, obrigado, presidente. Eu estou satisfeito, acompanho, presidente. Tá ok, então. Obrigado, doutor Walter. Mas foi boa a questão e para mim, rememorar as questões de 2010, que era antes da decisão do Supremo, tá? Então, vou encerrar os debates aqui e passar a votação. Encerrado o julgamento do AM 430.8161, Berkel S.A., recurso ordinário conhecido, parcialmente provido, tão somente para limitar os juros de mora à taxa Selic. Passando ao julgamento, o último processo da pauta, a AM 4083254, nova transportadora do Nordeste S.A., NTN, o relator é o doutor Walter. Fica à vontade, doutor. Obrigado, presidente. Presidente, eu vou ler, o voto é curto, mas a proposta é de conversão de uma nova diligência e eu justifico na sequência. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo contribuinte contra a decisão de primeira instância, cujo julgamento foi convertido em diligência pela 12ª Câmara Julgadora para que o agente fiscal de renda esclarecesse o seguinte. E aí, se o valor total constante demonstrativo, somado aos valores correspondentes ao ICMS da competência do mês de julho, totalizam a quantia de R$ 613.090,70. Se o valor de R$ 613.090,70, recolhido por provisão através da guia comprobatória acostada às folhas 58, diz respeito ao total do ICMS devido nos meses de maio, junho e julho. Se há coincidência entre os valores recolhidos através da guia e os débitos estornados em março de 2013. O agente fiscal de renda, após análise do que foi requerido pela 10ª Câmara, concluiu que... Aí eu destaco apenas o seguinte aqui, presidente, o item 9, manifesta-me que a somatória dos valores estornados de débitos pelo contribuinte, o valor de R$ 570.911,98, e tão pouco os valores de ICMS devidos pela emissão extemporânea dos conhecimentos de transporte eletrônicos, no valor de R$ 483.108,86, não são coincidentes, nem mesmo próximo ao valor de R$ 613.090,70. Bom, presidente, aí eu vou caminhando aqui mais para frente. A outra representação fiscal pugnou pela manutenção do auto de infração, mas com a ressalva sobre a limitação dos juros Selic e florestais. A recorrente apresentou a sua manifestação, alegando que a diligência, na verdade, concluiu que a compensação no valor de R$ 570 mil revela que houve aproveitamento de valor antecipado menor do que o recolhido, no valor de R$ 613 mil, restando ainda um crédito agora no valor de R$ 42 mil, devendo, por isso, o auto de infração ser cancelado. Além disso, a recorrente protocolizou petição, esclarecendo que apontou o conhecimento de transporte 979 para o período de abril de 2013, quando o correto seriam os conhecimentos de transporte 542 a 548, juntando, inclusive, os referidos conhecimentos de transportes e planilha analítica sobre valores antecipados, valores devidos, saldo, que é o valor pago a maior, o que implicaria no reconhecimento de que o crédito tributário constituído deveria ser cancelado. Dessa forma, considerando que os documentos anexados podem realmente demonstrar que não ocorreu estorno de débito em importância superior a que teria direito, conforme relatado na acusação, folhas 1, item 1.1 do auto de infração, voto no sentido da conversão do julgamento em nova e derradeira vez
para que o agente fiscal de renda analise os documentos anexados às folhas 450 a 570 e se manifeste sobre a alegação do contribuinte de que, com a juntada dos conhecimentos de transportes tais, coincide com as divergências apontadas no relatório da diligência, folhas 419 e 421, no prazo de 30 dias, e no mesmo prazo, a representação fiscal e após a recorrente para a manifestação. Presidente, justificando aqui esse pedido, o que acontece? Toda a questão pairava ali sobre o valor antecipado em agosto de 2012, a título de antecipação do ICMS, porque o que o contribuinte alega? Naquele período, eu não consegui emitir os conhecimentos de transportes, lá na frente eu emiti os conhecimentos de transportes, e aí eu estou fazendo o estorno, né? A representação fiscal fala, não, aí não vai recolher nada para o fisco, né? E ele alega que foi um problema de sistema, enfim, toda essa é a problemática. O problema é o seguinte, na diligência, a questão ficava em torno, recolheu 613 mil corretamente, aí a diligência entra na base de cálculo. Eu falo, as bases de cálculos aqui não estão batendo, é uma confusão, é muito cálculo mesmo. É 1.917.000, não confere com nada. Aí entrou essa história da base de cálculo. Ok, só que ele confirma que o recolher, que seria o estorno de 570 mil, que bate mais ou menos com a guia de 613 mil. E aí entrou outra confusão. Tem o contribuinte, né, agora, depois que foi distribuído a minha relatoria, e faz uma petição com 2 parágrafos simples, muito simples, junta todos os conhecimentos de transportes e monta uma planilha nova para demonstrar que foi recolhido da forma correta a base de cálculo de 6 milhões, que aí você aplica 12%, dá 766 mil reais, tira o crédito presumido de 20% e chega nos 613 mil. Eu falei, poxa vida, se eu fosse julgar, de verdade, aparentemente, parecia que tem que cancelar o órgão de infração. Mas com a juntada desse documento e uma nova planilha, onde ele diz que por todos os lados, né, isso é o recorrente, você chega nas bases do estorno do crédito, aí eu falei, acho melhor converter em diligência, o fiscal se manifesta pela última vez sobre esses documentos, porque são vários documentos, né, são mais de 100 páginas aí, talvez, 450 a 570, 120 páginas aí no mínimo, e aí a gente julga com um pouco mais de cautela, né, para depois não alegar que houve um cerceamento de defesa, que os cálculos estão batendo, né? Como é uma questão de divergência de estorno, não é uma questão de direito que a gente está julgando, a gente está julgando cálculo, né? E aí fica nessa discussão. Se o cálculo está certo, aí eu entro na história da base de cálculo, achei melhor converter em julgamento. Essa é a justificativa, presidente. Doutor Walter, eu só vou fazer só pedir um ajuste aqui no voto. O que acontece? Quando a gente pede uma manifestação para o contribuinte, antes do senhor registrar o voto aí, a gente delimita o prazo de 30 dias para ele apresentar a manifestação contada. Como vai para o AFR, é melhor não colocar o prazo. Por quê? Porque, às vezes, até para você mandar o processo para ele, demora mais de 30 dias. Tá bom. Tá bom? Então, tiro os 30 dias do R. Tá. Mandar para ele, né? Okay. Para a manifestação. E depois, no prazo de 30 dias para a representação... Após a representação e ao contribuinte para a manifestação. Porque é automático, viu? O sistema, quando retorna de diligência, ele abre prazo automático para a manifestação das partes, tá? Alguém tem alguma dúvida quanto à diligência? Só mais uma observação sobre o sistema. Ele vai abrir prazo simultâneo. Após a manifestação do fiscal, ele vai abrir prazo simultâneo para o contribuinte e para a DRF. Então, quando está no voto a DRF e após ao contribuinte, isso vai dar uma confusão. O sistema abre simultaneamente. Pode colocar após a DRF e ao contribuinte. Isso. Tá. Doutor Rodolfo, quer fazer uma manifestação, doutor Rodolfo? Não, eu acho assim, se for considerado que não cabe nenhum tipo de manifestação por parte do contribuinte, com novas juntadas de prova, né, de repente, para evitar o caso, fazer constar na diligência que para não ser juntado mais provas, porque o contribuinte vem juntando provas extemporaneamente já faz algum tempo, né? Eu até estava olhando a planilha que o Dr. Walter falou, as folhas 570, mesmo essa nova planilha, ele não coincide, né, com o valor lá
do 613, né? Porque ele joga aqui a maior, 42, 178, 46, que é justamente o que o fiscal vem contestando desde o começo, né? Que nenhum cálculo que o contribuinte apresenta é coincidente com os valores que constam na base de dados do fisco ou com os valores que ele apresentou no início, lá nas folhas 21, né? Então, não sei se é pertinente, de repente, fazer constar que não cabe mais juntada de prova por parte do contribuinte, algo do tipo. Já aproveitei a sugestão e já coloquei na redação final ali. Tá ok. Pode fazer a gravação, então, doutor. Obrigado, presidente. E tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates e passar o julgamento, tá? Encerrado o julgamento do AIM 4083254, nova transportadora do Nordeste SA, MTN, processo convertido em diligência nos termos do voto do relator. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos, tá? Todos tenham um bom final de semana também. Agradeço a presença do Hélio aqui, que nos acompanha. Peço para que todos aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um bom dia e bom final de semana.